Bom, vamos lá, gravando aí já. Finalizar o último conteúdo aqui de entrada e saída, né? Na última aula a gente falou de HD, certo? E hoje a gente entra para falar mais específico aí sobre mídias óticas e SSD. Além disso, falar lá da fita. Então a última aqui, ó, então, sem contar os exercícios fora, a última foi essa lá do RAID, né? Então falou do HD mesmo. Aí, vamos adiantar aqui que é lá na frente. O DVD aqui. Então, ó, CD-ROM, né? Começou o mídias óticas, aí fala CD-ROM, mas é mídia ótica, né? O CD, DVD, Blu-ray, entra tudo como essas mídias óticas. Originalmente, a mídia ótica lá, ela foi criada para ser utilizada com áudio, né? Ou seja, antes de ter o CD-ROM, a gente tinha só o CD de música, né? Foi criado para usar como áudio. Isso, no CD de áudio, a gente conseguia lá 70 minutos, né? Com o passar do tempo, se você comprar um CD de música, um CD de áudio aí hoje, se você comprar um CD virgem, você consegue gravar lá 80 minutos de áudio. Né? Então aumentou um pouquinho a capacidade desde a criação aí, que tem a ver com o formato da organização do CD. Mesma coisa o tamanho da capacidade do CD-ROM, né? Antes era 650, hoje você já tem um pouquinho mais em relação ao quando foi criado. Por que fala mídia ótica? Porque ele é lido pela reflexão do laser, né? Como se você soltasse um laser num espelho, vamos pensar assim, uma parte o espelho absorve, outra parte ele reflete, né? Então a reflexão no laser faz com que você, da mídia ótica, no caso, faz com que você consiga fazer a leitura das informações. Essas informações, diferente do HD, ela é em espiral, né? Ou seja, é como se você partisse do centro do CD, você vai abrindo um espiral desse jeito aqui. Tanto que se você pega lá um CD, vai fazer gravação de alguma coisa no CD, vamos supor que lá ele tem lá 650 MB de capacidade. Se você não grava tudo, dá para você perceber que a parte interna do CD ela vai ficar de uma cor diferente. Não sei se vocês já viram isso daí. Né? Você grava lá 300 MB num CD ou grava num DVD, num Blu-ray aí por diante, mas você não enche ele, né? Não coloca na capacidade máxima, mas você vê que a cor muda do centro aqui. Porque você começa a gravar no seu CD nas mídias óticas partindo do centro, que é esse espiral. À medida que você vai aumentando a quantidade de dados que você está gravando, isso aí vai se expandindo para beirada aí. Então, organizado em espiral, começando do centro. O que é a superfície do CD? São as propriedades físicas, você tem lá o que é chamado de policarbonato, né? E esse policarbonato tem uma superfície, uma cobertura aí no caso, que é altamente reflexiva. E eu vou ter o que ele chama aqui de dados, esses dados armazenados como sulcos, né? Sulcos microscópicos seriam como se eu tivesse uma superfície desse jeito, né? Reta, assim, eu tenho buraco e lombada, vamos dizer assim. Então eu tenho na superfície do disco buraco e lombada. A hora que o feixe de luz, o raio laser aí, vai incidir, quando ele incide numa lombada, ele vai refletir de um jeito. Quando ele incide numa lombada ou num buraco, ele vai refletir de forma diferente. Ou até quando ele incide na própria superfície reta, vamos pensar assim. Então, essas depressões, né, esses sulcos microscópicos, que fazem com que você consiga fazer a leitura dos dados. Né? Antigamente, antes de ter, como está falando aqui, como se fosse a parte histórica das mídias óticas, ainda não chegou lá no CD gravável. Né? Então, antigamente, antes de ter as mídias graváveis, CDR e RW, o que era feito? Eu precisava criar um CD que era chamado de mestre, né? E a partir desse mestre eu criava as cópias, né? Como se fosse imprimir os CD. Né? Por isso que eles eram estampados.
E aí, com o avanço, a gente consegue gravar num driver de CD mais comum aí hoje em dia, né? Então aqui é a representação lá, o que eu tentei desenhar. E é como se eu estivesse pegando o CD, colocando na altura dos olhos, né? Então colocando na frente do seu olho e olhando ele de frente, né? Então você tem lá o rótulo, que vai estar aqui em cima, o acrílico, uma camada lá para proteger, e você tem aqui a superfície, né? Que é o alumínio, você consegue lá ter os sulcos, que é os buracos, ou as lombadas. E o raio laser incidindo aqui, ó. À medida que esse disco, como se eu estivesse passando isso daqui para o outro lado aqui, vamos voltar. À medida que eu estou passando esse disco, estou trazendo essa parte que está aqui na direita para a esquerda, essas pistas e sulcos, ou os buracos e as lombadas, vão passar aqui por onde incide o laser. Isso daí vai gerar uma diferença. A hora que você jogar o laser na pista, ou no buraco, na lombada, aí, vai fazer uma mudança nesses dados que estão sendo lidos, né? A representação, que tem a ver com como que os dados são organizados, né? Cada pedaço ali, cada setor, ele é uma trilha espiral, mas cada setor você tem uma representação ali de 2K dos usuários, né? De informação dos usuários. Quando eu vou fazer a leitura de áudio, né, o disco vai girar numa velocidade fixa. É como se, não sei se alguém já pegou aí, já ouviu o disco de vinil, né? No disco de vinil, o aparelho que tem definido qual que é a velocidade de rotação que ele gira. Se você girar o disco mais devagar, é como se você pegasse um áudio e colocasse ele para ouvir em velocidade lenta, ou quando você pega um vídeo do YouTube lá e muda a velocidade dele, né? O áudio, ele gira sempre na mesma velocidade. Já quando você está lendo a informação de CD-ROM, aí ele vai variar. Às vezes, se eu quero ler uma informação aqui mais do centro, né, e eu estou, né, como se fosse nessa parte aqui, eu tenho que girar o disco rápido para chegar lá no centro e fazer a leitura. Então ele vai aumentar e vai diminuir essa velocidade dependendo de como eu estou, qual posição que eu vou ler, qual o dado que eu estou fazendo essa leitura, né? Curiosidade aqui, ó, o espiral lá, ó, 22 mil voltas, né? Então ele tem 22 mil círculos desse daí, ele parte do centro, ele dá 22 mil voltas e quase 5,5 km de extensão. Se você esticasse todo esse espiral, você tinha lá os 5,27 km aí de extensão. E as velocidades, quando você pega lá os drivers de CD, normalmente lá ele falava a velocidade 24, 32, 50, 52 e aí por diante, né? A velocidade, é a referência que você consegue girar o seu disco em relação à velocidade do áudio, né? Então ele vai girar um pouquinho mais rápido comparado com um disco de áudio. Quando a gente chega em um CD gravável, né, o que mudou? O que mudou, se você pegar um CD que é gravável, um RW ou um CDR só, ou do mesmo jeito, DVD-R, DVD-RW, Blu-ray e aí por diante. A mídia, ou seja, o disco é do mesmo tamanho, é da mesmo comprimento, a mesma espessura e aí por diante. O que mudou num CD regravável é o que está aqui embaixo, né, que seria o leitor. Por que eu consigo gravar um CD no meu notebook, no meu dispositivo aí? É que o raio laser agora ficou mais potente. Se o raio laser ficou mais potente, é como se eu conseguisse pegar aquela superfície reta e furar ela, né? Como se fosse jogar um raio laser aqui que vai gerar uma lombada, né? Aí eu consigo gravar alguma coisa na minha superfície, né? Então o raio laser ficou mais potente, fazendo com que eu consiga gerar esses buracos, essas lombadas, esses sulcos microscópicos aí. Aí a representação aqui é a mesma coisa, né? Você tem lá a etiqueta, aí você vai ter várias camadas lá para proteger, até você chegar no policarbonato aqui, que é a superfície onde o raio laser vai incidir. O DVD, também, comparando lá com o CD, depois do CD, né, ele aumentou a capacidade, né, e teve 3 características que melhoraram em relação ao DVD. O que é detectado é o tempo de ida e a volta da luz. É o jeito, como se fosse o ângulo que tem a reflexão, né?
como se você colocasse aqui, ó, se ele incidir numa superfície aqui que está reta, ele vai refletir de um jeito. Se ele incidir nessa beiradinha aqui, por exemplo, ó, ele vai refletir de outro jeito. Depois ele incide nessa parte reta, depois aqui, então ele pega esse ângulo de reflexão para você ter isso aí, certo? Então o DVD mudou ali 3 melhorias em relação ao CD. Primeiro, depressões menores, né? Fala depressão é o tamanho dos buracos e das lombadas. É como se no CD eu tivesse algo desse jeito aqui. No DVD, eu diminuí esse tamanho, como se eu fizesse isso daqui. Diminuindo esse tamanho, é como se eu conseguisse colocar mais pedaços aqui no mesmo espaço, vamos dizer assim. Vamos pensar que em um quadrado desse tipo aqui, eu consigo colocar mais depressões, mais buracos em cima um do outro aí. Então, eu conseguia ter um armazenamento maior. Depressão menores aí. Espiral mais estreito, outra característica aí que melhorou no DVD. É como se, fala lá que eu tenho 22 mil voltas aqui no CD. Vamos supor que as 22 mil voltas, assim, ó, uma distância mais ou menos assim entre um espiral e outro. Ele fala lá que ele diminuiu a distância entre o espiral. A distância entre o espiral seria essa distância aqui, ó, tentar marcar. Da onde começa a linha preta, aqui até o outro espiral. Essa é a distância. Ou seja, se eu fizer um espiral mais estreito, cadê o mouse? Desse jeito aqui, ó, eu vou conseguir ter mais voltas e, consequentemente, guardar mais informações. Né? Então, por isso que ele fala aqui, ó, espiral mais estreito. E a capacidade do laser, né? A capacidade do laser diminuiu, né? Aí você tinha lá uma capacidade de 0,78, mas essa capacidade, quanto menor, ela é maior, ela é melhor. Né? Então, quanto menor a capacidade desse laser aí, mais eu consigo salvar a informação no DVD. Aqui tem uma representação em um desenho aqui, que mostra, por exemplo, a diferença aqui entre os dados, né? Como se essas pontinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó, fossem os dados que estão armazenados aqui no CD. No CD, a distância entre esses dados aí, ó, 2,11. Né? No DVD, eu diminui a distância. Né? No Blu-ray, por exemplo, você diminui mais ainda. Né? É como se a gente pegasse lá, a gente estava no começo do ano lá, você estava numa sala grande lá e tinha quase 100 pessoas, né? Se eu calcular a distância média entre cada um, a gente estava lá em 1 metro mais ou menos de distância de uma pessoa para outra, porque tinha 100 pessoas. Se eu colocasse lá menos pessoas, a distância média ia aumentar. Se tem 20 alunos na sala, cada aluno poderia ficar um distante um do outro, né? Só que se eu colocar lá 200 alunos naquela mesma sala que a gente tinha lá no começo do ano, a distância média vai diminuir, ou seja, a gente vai estar cada vez mais próximo um do outro, que é esse caso aqui, ó. Né? É como se ele colocou mais informação, né, que seriam, na analogia aí, são as pessoas, né, a gente dentro da sala. Eu coloquei mais informação e deixei essas pessoas mais próximas uma da outra, ou seja, eu deixei os dados mais próximos um do outro, que é esse 0,58 aqui, ó, né? Esse micrômetro aqui é uma medida de distância, né? Então, é 10 a menos 6, se não me engano, 10 a menos 6 metro, ou seja, você tem uma distância muito próximo desses dados aí. É a representação, né? Não é um bit propriamente dito, mas é um jeito de armazenar os dados, né, nessa superfície do CD para você conseguir ter a leitura, né? Ele não é propriamente um bit, uma informação 0 e 1, certo? Então, as 3 melhorias aqui, ó, né? Depressão menores, ou seja, os buracos e as lombadas têm um tamanho menor, o espiral mais estreito e o laser. O DVD ainda, ele tinha formatos diferentes, né? O formato mais básico era esse daqui com 4.7, né?
Só que tinha DVDs que você conseguia ter uma camada dupla, né? Como se eu olhasse o DVD nessa representação aqui, ó, o disco ele tem 1,2 milímetros, eu olhasse isso daqui, só que eu tenho dois pedaços, como se eu apertei essa parte aqui mais para baixo, como se eu comprimisse isso daqui, encaixasse todo esse pedaço aqui em 0,6. E aí eu tenho uma outra superfície aqui em cima, né? Então eu tenho eu tenho essa representação que é de camada dupla. Aí eu aumento a minha capacidade de armazenamento, né? Isso no tipo lado simples. O lado duplo, o que você vai fazer? Aí é como se eu pegasse um DVD desse jeito aqui, bem mal desenhado, e eu consigo salvar em cima e embaixo. Ou seja, ele seria como se fosse um disco de vinil, onde eu consigo salvar em cima e consigo salvar embaixo. Aí eu aumento essa capacidade, consigo chegar aqui em um 17 GB aqui. Só que daí você teria 8,5 de um lado, 8,5 de outro. Então é como se eu tivesse que colocar o disco no driver para ler a parte de baixo. Ah, terminou de ler a parte de baixo? Vira ele ao contrário e coloca para ele ler a parte de cima daí, né? Então esse disco ele não tem rótulo, né? Não tem como você colocar um adesivo no disco para falar, identificar o que é. Ele não teria rótulo, esse cara aqui, né? De lado duplo. Aqui, ó, a representação, ó, quando você tem um lado duplo, eu comprimi o 1,2 em 0,6. Né? Aí eu tenho, no todo o tamanho do disco, que é 1,2, você comprimiu, apertou uma primeira parte aqui, depois uma segunda parte aqui. Você consegue fazer a leitura de dois dados. Mesma representação aqui, ó, né? Você tem lá o 1,2 no CD, capacidade lá até maior aqui, ó, 682, comparado com a anterior lá que estava lá no começo, que era 650. E no DVD, ó, aqui no capacidade de 17, você conseguia gravar aqui em cima, nessa superfície e nessa superfície. Precisava virar o disco aí, ó. Aí você consegue fazer, consegue ter um armazenamento maior nesse exemplo. Em relação à formatação do disco, né, no caso das mídias óticas aí, eu vou ter lá uma representação dos dados que é chamado de preâmbulo, né, que é como se fosse para indicar onde começa as suas informações que estão salvas no disco, os dados propriamente dito, e o ECC. Esse ECC é aquele código para correção de erro, parecido com o que tem lá no RAID, né, que para se der problema em algum pedacinho aqui, às vezes você consegue recuperar com isso daqui, com esse ECC, esse código para correção de erro. Mesma coisa aqui, ó, a representação dos setores, ó, começa aqui do centro, né, do 0, vai até o 31, né, 32 setores. Depois, como ele é um espiral, é como se ele saísse daqui e começa de novo no 0. Né, anda um pouquinho para fora e depois começa no 0. Então aqui, ó, chegou no 31, anda um pouquinho para fora aqui, depois começa no 0. E aí vai. Então essa é a representação do disco aí para quando você vai ter a representação dos dados, né? Isso daí pode ser feito de vários jeitos, né? Que é o chamado de entrelaçamento. Ou eu faço do 0 indo direto, do inicial passando por todos, indo direto até o último, né? No caso aqui tem 7, 8, né? Começa do 0. Ou eu vou pulando de 1 em 1, então 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai. Ou eu pulo de 2 em 2, né? 0, 1, pula 2, pula 2, e aí vai. Né? Então, são um tipo de entrelaçamento para você fazer uma leitura desse jeito aí. Aí, além do disco, a gente entra na parte aqui da fita magnética. Né? A fita magnética é aquela fita que parece que ninguém usa hoje em dia ainda, né? Que é aquela fita parecida com VHS, mas ainda é utilizada essa fita. Né? Ele é um acesso muito lento, naquela hierarquia de memória, lá, aquele triângulo de memória, lembra que a gente tinha aqui
registradores aqui em cima, aí eu tinha memória cache, aí depois eu entro com a memória RAM, depois da memória RAM, pensando, eu vou colocar aí o SSD, colocaria ele aqui, né, o SSD, para depois ter o HD, né, SSD está acima do HD, porque ele é mais rápido, e por último, eu tenho a fita aqui, né? Então, qual que é a ideia aí? A fita, ela é o último aqui, quer dizer que ela é o que tem a capacidade de armazenamento maior, só que ela é o mais lento, né? Então eu não tenho uma velocidade boa para usar isso daí. Na época, o laser no começo, o problema é que demorou para chegar o gravador, né? Lançou primeiro drivers áudio, vídeo, áudio, CD de áudio, CD-ROM, só que o gravador de CD-ROM, gravador desses dispositivos demorou um pouquinho, né? Aí o VHS ainda durou bastante. A hora que começou o gravador ficar mais, gravador de disco, né? Ficar mais barato, aí que o VHS foi perdendo a liderança, aí, vamos dizer. A mesma coisa, depois que chegou o DVD, depois que chegou o Blu-ray, os anteriores você vai perdendo, você vai, como se fosse vai entrando em desuso, né? Então, o fita, voltando para cá, mas ele tem uma maior capacidade, mas ele é muito lento, né? Só que o preço é barato, né? O preço de uma mídia dessa daí acaba sendo barato para você fazer backup aí, ó. E um tipo de fita, um modelo de fita que ainda é utilizado, ó, é o que é chamado de LTO, né? Linear Tape Open, né? Que começou a ser desenvolvido lá na década de 90 e ainda é desenvolvido hoje em dia, né? Essa daqui é uma tabela do livro, né? Que tem no livro aí, e fala lá ó, que algumas versões aqui, lançadas em 2000, né? Capacidade ó, de 200 GB, a última do livro atualizada, de 2007, né? O livro é de 2010. Aí eu atualizei esses dados aqui, ó, com algumas versões mais novas, né? Por exemplo, você tem uma aqui de 2015, ó, que foi lançado, com capacidade de armazenamento de 6 TB e você consegue fazer 4 partições. Ou seja, você tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Se você vai comprar um disco de 6 TB, com certeza você vai pagar mais caro do que uma fita de 6 TB. Só que qual que é o problema? Velocidade, né? Vamos supor que você tem lá, você tem a coleção de filme aí, sei lá, dos filmes que vocês gostam aí de super-herói, tem coleção de filme aí de algum super-herói aí, quer fazer backup disso daí, né? A hora que você faz um backup desse numa fita, se você vai tentar ler esse arquivo para reproduzir ele, por exemplo, para ver o filme, você não vai conseguir, porque o dispositivo é muito lerdo, né? É como se demorasse muito para ele carregar esse arquivo para você fazer essa leitura, né? O que é utilizado isso daí? Quando você tem que fazer uma leitura disso daí, você tem que passar todos esses dados, primeiro para um HD, primeiro para um dispositivo mais apto, para depois você fazer a leitura, né? Esses dispositivos, esse LTO, ainda estão, eu não lembro a última vez que eu atualizei esse slide, mas ainda tem esses 3 aqui para ser lançados, né? Para quem vocês que jogam aí mais, ó, deve conhecer esse termo aqui, ó, TBA, né? TBA é to be announced, né? Para ser lançado ainda. Ou seja, lá em 2015 eles lançaram a versão 7 e já estavam prevendo lançar as outras, até essa de 48 aqui, ó. Ou seja, se em 2015 eles estão lançando isso daí, estão com previsão de lançar novos, é porque ainda é utilizado, né? Se ninguém comprasse, se ninguém utilizasse esse tipo de fita, eles não iam desenvolver mais isso daí. Acho que vocês não foram, ainda não fizeram a visita lá nos servidores do Sesumar, né? Mas quando a gente faz quando vocês fazem a visita lá e conhecem a estrutura, e aí no Sesumar eles utilizam as fitas, né? Então chega lá, final do ano de 2020, todas as informações que tem referente às matérias, aos alunos,
a todos os cursos, né, durante o ano de 2020, por exemplo, na hora que acabar o ano. Então, as notas que está lançada lá no sistema para vocês, as informações das matérias, o que eu coloquei, o que cada professor colocou de arquivo em cada uma das matérias, isso daí é feito um backup para um HD, né? E também eu tinha feito um backup em fita, né? Se não me engano, o backup do HD ficava dentro da estrutura lá de TI, né? Aquela estrutura que você tem o ar-condicionado ligado, refrigerado, para se der problema lá, se der incêndio, você tem um jeito de controlar. E o backup da fita, se não me engano, ele era guardado dentro de um cofre da instituição, né? Para se der problema, vamos supor que pega fogo lá no setor de TI, né? Eles têm um backup reservado disso daí, certo? Então, a gravação em disco segue um trajeto linear diferente. Ele é o espiral, né? No HD não, ele é diferente. No HD ele tem aquela representação, você tem toda a trilha, que é uma volta, pula um pouquinho para o meio, você tem uma nova trilha, certo? Então, essas fitas ainda são utilizadas, isso daqui, né? Ainda tem lançamento, por mais que a gente acaba não vendo isso daí, mas às vezes você pega empresas maiores, aí no caso o Cesumar acaba utilizando isso daí. O que acaba ser um pouco mais caro é o driver, como se fosse o driver para você ler essas fitas, ou seja, o hardware para ler e para guardar nessas trilhas. Isso daí acaba ficando um pouquinho mais caro, mas as mídias em si é mais barato, né? Em relação à entrada e saída também, outra coisa que é importante é o relógio, né? Que é um oscilador, um cristal que tem dentro do computador, que a partir desse oscilador, ele vai gerar a frequência com que o processador vai ser executado e quantas coisas ele pode fazer por segundo, né? E além de fazer isso daí, além do relógio do computador manter a hora atual, ele vai gerenciar o escalonamento dos processos, né? Lembra lá, 0,1 para cada processo, depois vai para outro. Então, isso daí eu preciso controlar com o relógio, né? Para evitar que um processo fique usando a CPU durante todo o tempo. Para contar quantas vezes a CPU foi utilizada, né, o processador foi utilizado, mesma coisa, eu preciso do relógio. Para tratar aqui chamadas alarme, né, quando você gera aí, por exemplo, uma interrupção, preciso do relógio. Para temporizadores, para o próprio sistema falar, já está na hora de você fazer uma desfragmentação de disco. O relógio pode ir tratando disso daí. E além de coletar estatísticas sobre os usuários, quantas vezes o usuário Maurílio logou no sistema e aí por diante. E, por fim, aqui, o dispositivo SSD, né? Esse do SSD não tem no livro, tá? Eu que adicionei algumas informações aqui, só para comentar um pouquinho sobre como que é o funcionamento. O problema é que a fita, acho que o tempo de vida dos dados é maior mesmo, né? O disco, todo dispositivo físico, você tem uma capacidade, né? Você tem uma vida útil. Isso daí eu não lembro certinho, mas acredito que a fita tem uma capacidade de manter os dados aí maior, certo? Então, SSD, qual que é a ideia ali, né? É disco de estado, unidade de estado sólido, né? A ideia do SSD é a gente não ter partes móveis, né? O que é partes móveis? O disco girar, ele precisa de um artefato mecânico, um motor, no caso, um motorzinho pequeno, para fazer o disco girar, para fazer o cabeçote de leitura e escrita se posicionar em cima do disco, né? Então a ideia do SSD é não ter isso daí e fazer uma construção em cima de um CI, né? De um circuito integrado, ou seja, como se fosse em cima de um chip de memória, né? E acaba utilizando aí memória flash, né? Que é o tipo de memória que tem lá em pendrive, em cartão de memória, para fazer o armazenamento, né? Eles combinam aí dois tipos de memória, dois tipos de armazenamento para salvar essas informações. Em relação à estrutura de um SSD, eu tenho essa representação aqui, onde eu tenho aqui a interface, né, que é o SATA aqui no caso, que fornece uma velocidade alta para fazer a transação entre esses dados. Aí eu tenho lá o controlador, uma DRAM, que é um tipo de memória, e essas NANDs, né?
Essas NAND que está marcado aí são portas lógicas, né? É um espaço de armazenamento, né, lógico para os dados. É como se os dados vão estar armazenados como 0 e 1. Né? Então, eles vão armazenar informação nessas portas NAND. A DRAM, nesse caso, DRAM que é o tipo de memória da memória RAM, né? Quando você pega DDR, RAM, é um tipo de memória DRAM. Essa memória DRAM, ela é uma memória que é formada por capacitores. Né? Acho que eu comentei disso lá no começo, quando eu estava falando de memória. Né? Uma memória que é formada por capacitor e é utilizada na memória RAM. Diferente, por exemplo, de uma SRAM, que é uma memória digital formada por um componente que é chamado de flip-flop, FF, né? Essa memória SRAM é utilizada na memória cache. Né? Então, a SRAM, se é utilizada na memória cache, é mais rápida que a DRAM. Né? Mas aqui no SSD é utilizado a DRAM, e a DRAM do SSD, que seria esse componente aqui, ela funciona como se fosse uma memória cache para o SSD. Ou seja, se é como se fosse a memória cache, lembra lá? Vamos supor, eu tenho dado X e Y armazenado aqui. Eu quero ler o X, joga os dois para cá. X e Y. Porque se depois ele quiser ler o Y, já está aqui na memória cache, né, na DRAM no caso. Aí eu consigo fazer essa leitura mais rápido. Né? E o controlador, que é o último componente aqui, ele vai ter duas funções aí. Primeiro que ele tem que achar onde está o XY, né? Achar o caminho para os dados. Né? Porque isso daqui vai se estender, você vai ter vários quadradinhos aqui, né? Que é uma representação bem simplificada, e eu tenho que achar onde está esse XY, né? Achar o caminho para os dados. E eu tenho que usar um caminho que maximiza a velocidade de transferência, ou seja, eu tenho que buscar esse XY tentando achar um caminho mais rápido, achar um caminho mais fácil para buscar essas informações. E dentro do controlador, então aqui ele está falando de SSD estrutura, aqui é a estrutura geral. Aqui, essa imagem aqui seria a representação, isso daqui seria a representação interna do controlador. Então no controlador eu tenho um elemento que precisa fazer o mapeamento dos blocos, né? O que é o mapeamento? É como se fosse, ele tem que ser um carteiro entregando as correspondências nas ruas aí. Ele tem que saber onde está cada rua e onde está cada casa, né? Porque ele tem que fazer esse mapeamento para saber onde buscar as informações. E para fazer isso daí é como se ele tivesse uma tabela, né? Então é como se ele tivesse uma tabela. Na rua, na Avenida Gedner, mora tal pessoa na casa 1, tal pessoa na casa 2, na casa 3 e aí por diante, né? Ele vai marcando isso daí numa tabela. O microcontrolador, que é esse elemento aqui, ele vai receber os dados, né, os dados de entrada, e vai ver o que precisa fazer. Né? Então, ele se precisa fazer uma leitura, se precisa fazer uma escrita, ele vai distribuir isso daí para os outros componentes. Eu tenho, mesma coisa, um buffer, né? Buffer, acho que outros tipos de memória já comentei, entrada e saída aí também. Quando fala buffer, é uma memória temporária, né? Uma memória que os dados vão ficar temporariamente armazenados aqui. Então, ele pode vir buscar aqui nas portas NAND, passa por esses canais, é armazenado temporariamente no buffer, para depois ser jogado para a memória cache, que é a DRAM no caso. E uma capacidade redundante, né? Quando você tem problema aqui, você teria as NANDs, né? As portas lógicas. Quando você tem problema em algum dessas portas NANDs aqui, essa capacidade redundante pode tentar reutilizar algum outro pedaço daqui e conseguir manter esse nível de armazenamento, que é o ECC, esse código para correção de erro. Ainda, essas NANDs, elas podem estar divididas em tipos. Né? Primeiro, que é o multicamadas, né? É o MLC, ou você tem aí um single level, né? um nível único. O multicamadas seria como se eu dividisse
as NANDs desse jeito aqui, ó. Uma para um lado, outra para o outro, uma para um lado. Bem feio esse desenho, mas acho que dá para entender. Né? Uma para um lado, uma para o outro. Né? Por quê? Eu estou usando a ideia de você ter um acesso em paralelo dessas NANDs. Quando você vai para o single level, que é o SLC, é como se eu representasse isso daí em uma sequência, em um nível lógico só, em uma representação só. Então eu faço o acesso de forma diferente no SLC. E só, né? Finalizando aí a parte de entrada e saída, né? Que viu lá desde o começo lá, as técnicas de entrada e saída, depois falou por mais que aqui o tópico 5.4 é disco, né? Mas entra HD, entra mídias óticas, entrou aí a fita, até chegar no SSD. E aí o finalzinho aqui que é o relógio, né? Os outros tópicos aí a gente não viu aí relacionado à entrada e saída. Então, ó, falta só o capítulo de processamento paralelo, né? Aqui, que é o capítulo 8 aqui, ó, sistema com múltiplos processadores, né? Sistemas operacionais, no caso, com múltiplos processadores. Né? Como a gente tem aí, ó, 18 e 19, tem mais amanhã, 25 e 26, mais 3 aulas aí. Acho que a prova de vocês começa dia 1, se não me engano. Acho que é isso, dia 1, dia 2, por aí. Né? Então tem mais aula do dia 19, que é amanhã, 25 e 26, 2 aulas para ver, 3 aulas para ver esse conteúdo de múltiplos processadores aí, certo? Aqui, só... Certo? Atualizar aqui, que eu não tinha... Deixa por último aqui. Uma coisa aí, ó, resuminho, só que resumo das 3 tecnologias de armazenamento. Né? Ou seja, 3 tecnologias, a gente viu mídias óticas, depois viu a fita magnética e SSD. Vou descrever aí como que é o funcionamento dessas tecnologias aí, certo? Então, tá lá. O material, ele tá, não tá aqui no tópico, né, mas ele tá lá no material da disciplina. Eu já atualizei os arquivos lá para vocês, certo?